bonita! Tudo bem com vocês? Você provavelmente já conhece a parábola do filho pródigo. Mas se não conhece, vou fazer um resuminho pra você aqui, pra gente depois passar uns pontos juntos. Bom, basicamente a história começa com um dos filhos, né, de um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo resolve pedir a parte dele da herança de tudo, o pai dele dá essa parte pra ele sai, mundo afora, gasta todo o dinheiro, passa tanta vontade, tanta fome, que ele chega a desejar comer a comida dos porcos, pra você ver a situação. E aí ele se arrepende, e quando ele volta, o pai simplesmente recebe ele de braços abertos, pede pra fazer uma festa pra ele. Seu irmão mais velho acaba não gostando nada dessa história, e o pai explica pra ele que é necessário eles se alegrarem, né, porque voltou aquele filho que tava perdido, ele voltou pra casa, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui pra alguns pontos. Primeiro, nessa história a gente tem 3 personagens: o filho mais novo, o filho mais velho e o pai. Em Lucas 15, no versículo 17, vai dizer assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Aqui é o momento do filho pródigo. Ele percebe que ele poderia voltar para a casa do pai. E o que eu acho mais curioso nessa história toda é que o erro dele fez ele se sentir tão mal, tão pequeno, que ele queria voltar para a casa do pai dele como um escravo. E tá aqui um ponto que eu quero trazer pra gente hoje, sobre quantas vezes a gente se diminui para a posição de escravo por um erro que a gente cometeu, um pecado, que a gente acha que por causa disso já não merece mais ser chamado de filho de Deus. E o texto faz a gente perceber que a gente não precisa se sentir dessa forma. O comportamento que o pai tem aqui quando vê seu filho faz a gente entender exatamente o que é a misericórdia de Deus. Continuando o texto, no versículo 20, vai dizer assim: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. A gente consegue perceber aqui que em nenhum momento o pai perguntou onde que o filho estava, o que ele fez, como que ele gastou o dinheiro. Ele não estava preocupado com o erro do filho ou com o que o filho fez ou deixou de fazer. Ele estava feliz que o filho voltou. Ele não está preocupado com o seu erro. Desde que você se arrependa de coração e peça perdão, a palavra dele diz que ele vai perdoar a gente. Em Hebreus 10, 17, ele vai dizer que os nossos pecados, nossas iniquidades, ele vai se esquecer e não vai lembrar mais. Sem esquecer o terceiro personagem dessa história, entra o filho mais velho. E lá no versículo 28 a gente consegue ver o que acontece. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O que é interessante nessa parte aqui? Primeiro, que o irmão mais velho estava super irritado porque o pai matou um bezerro gordo para o irmão que voltou, mas sem perceber que, uma vez que o seu irmão, que pediu a parte dele da herança, voltou sem um tostão no bolso, tudo que estava ali era dele já. Então ele já tinha a sua herança garantida. Ele não estava conseguindo perceber isso. E um outro ponto mais interessante ainda é quando ele diz que ele trabalhou durante anos como escravo, sem desobedecer nenhuma ordem do pai, esperando que aquilo tivesse outro tipo de recompensa, algum reconhecimento para ele, sem entender qual era o propósito de obedecer ao pai. Então ele, como filho, se colocou no papel de escravo, tinha uma mentalidade de escravo, não uma mentalidade de filho. O que esse irmão mais velho me ensina é que muitas vezes a gente fica muito preocupado em não errar, em fazer tudo certo, de acordo com o que a palavra nos diz,
mas sem entender o propósito de fazer aquilo, fazendo tudo isso por medo de ser punido, ou de não receber a recompensa, ou de não ir pro céu, ou porque eu entendi o amor que Deus tem por mim, o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, e eu me alegro, eu tenho prazer em servir a Ele por causa disso. O que a parábola do filho pródigo mostra é sobre essa mentalidade de escravo. A gente não pode esquecer nunca que nós somos filhos de Deus, que o amor dele por nós vai muito além daquilo que a gente consegue entender e perceber. E esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir e compartilhar com todos os seus amigos e deixa um comentário aqui sobre o que você achou. E até a próxima. Beijo!